Oi, gente. Vamos continuar, então, estudando os comandos de repetição aqui em C, tá? Então, a gente já aprendeu o comando while e o comando for, né? Equivalentes ao comando para e ao comando enquanto, que vocês aprenderam lá no Visual G, tá? Vamos, então, aprender agora o equivalente ao repita, tá? Esse comando aqui é o do while, tá? Então, esse laço aqui é muito parecido com o que vocês viram lá no repita, tá? Então, essa estrutura é aquela que faz o teste condicional no fim do bloco de comandos, tá? Isso significa o quê? Que o bloco de comandos ele vai ser executado pelo menos uma vez, mesmo que o teste seja falso, tá? Então, é isso que faz a diferença na hora da gente escolher se a gente quer usar o comando while ou o comando do while. Vamos lá. Ó, essa aqui é a estrutura básica desse comando, tá? Então, a gente coloca a palavrinha do, coloca as abre-chaves e fecha-chaves com todas as instruções que a gente quer que sejam executadas aqui dentro, tá? E depois do fecha-chaves, a gente coloca o while com um teste lógico. E depois do teste, ponto e vírgula, tá? Então, por isso que a gente chama de do while. Então, faça tudo isso aqui enquanto esse teste aqui for verdadeiro, tá? Vamos lá. Esse laço, então, é usado em situações em que é necessário executar o corpo de um laço uma vez, tá? E depois avaliar o teste. Vamos ver, então. Olha só aqui. Então, a gente tem esse programinha aqui que repete a frase 20 vezes. Só que agora a gente fez ele usando do while. Vamos copiar ele e testar lá no dev. Vamos lá. Copiei. Testei aqui. Olha só. Vamos logo analisar, né? A gente tem aqui a nossa variável de controle sendo declarada e inicializada com 1, tá? Então, aqui eu estou fazendo a declaração da variável, que eu estou chamando de controle, mas vocês poderiam chamar de contador, se assim preferirem, tá? Então, aqui, ó, do. E entre o do, aí eu coloquei os comandos que eu quero que sejam repetidos. Então, primeiro é um printf, né? Com aquela frase dizendo que vai se repetir 20 vezes. Logo depois, eu coloco também a variável de controle para ir mostrando quantas vezes já repeti. E aqui eu estou dizendo que controle mais. Então, controle recebe controle mais 1. É o incremento, né, da variável de controle. E isso vai ser feito, ó, enquanto o controle for menor ou igual a 20. Na hora que isso aqui se tornar falso, eu não faço mais a repetição, tá? Então, vamos lá. Compilar e executar. Apertei F11 e aqui já apareceu. Essa fase se repetirá uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, até 20. Tá? Por quê? Porque aqui eu montei essa estrutura, ó, o printf, e depois eu mandei mostrar a variável de controle. Então, por isso que ele mostrou quantas vezes já foi repetido. Tá? Fácil, né, gente? Do jeitinho que vocês aprenderam, repita lá no Visual G. Então, vamos continuar aqui. Vamos para o próximo exemplo. Olha só. Então, esse exemplo faz o quê? É um programa em C que lê um número digitado e escreve sua raiz quadrada, tá? Esse programa deve considerar que o usuário vai encerrar o processamento quando desejar. Então, percebam aqui, ó. Então, primeiro peço para a pessoa digitar o valor e depois leio o valor que ela digitou aqui com o scanf, tá? Esses dois printf imprimem mensagens na tela. O primeiro diz que a raiz é igual a quem? Tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, percentual, ponto 2F, ou seja, não é F, então é um float, é um real, tá? Então, aqui nesse lugarzinho aqui, ó, depois desses dois pontos, vai ser impresso um valor real. Que valor é esse? Tá aqui, ó, depois da vírgula, eu fiz SQRT de X. SQRT é uma função que calcula a raiz quadrada desse valor X, tá? Essa é uma função que está nessa biblioteca aqui, ó, math.h, tá? A biblioteca das funções matemáticas. Para usar, eu tenho que pedir para incluir ela aqui, tá? E aí depois eu pergunto, deseja continuar? E aí eu disse, ó, digite 1 para sim, 0 para não. Isso aqui é uma mensagem, gente. E aí o programa vai ficar aguardando a pessoa digitar se quer continuar ou não. Se ela digitar 1, o que é que vai acontecer? O scanf vai ler a resposta dela e aqui
Enquanto a resposta for igual a 1, eu vou continuar nesse laço. Então, isso aqui vai ser repetido enquanto a pessoa continuar digitando 1, tá? Vamos testar? Então, vamos lá. Vamos lá, compilar e executar. Digite o valor de x, 9. Aí ele disse aqui, ó, a raiz é 3. Tá vendo que o 3 aparece com duas casas decimais? Porque aqui, ó, eu disse que queria ponto 2 antes do F. Por isso que só apareceu 2 zeros aqui depois do ponto, tá? Quer continuar? Tá esperando digitar 1 ou 0. Eu vou digitar 1, enter. Novamente, digito outro valor, 25. Aí ele diz aqui, a raiz é 5 e pergunta se eu quero continuar. 36. Ele diz raiz 6 e pergunta se eu quero continuar. Quando eu digitar 0, saiu, tá? Na verdade, se vocês analisarem aqui o código, eu coloquei esse menu de 1 ou 0, mas qualquer número que eu digite aqui que seja diferente de 1, esse programa ele vai sair, ele vai parar, né? Porque eu disse a ele para ele continuar enquanto for digitado 1. Qualquer coisa diferente, ele vai sair, ok? Então, nossa aula termina aqui hoje. Eu espero vocês para as próximas. Tchau, tchau.